intubação do paciente e quando a gente não consegue intubar. Eu não vou falar aqui sobre indicação de intubação, nem vou ficar falando sobre, enfim, como que a gente faz laringoscopia, nada disso. O foco vai ser só a oxigenoterapia nesse período. E aí eu vou começar mostrando um caso para vocês. Então, chegou um paciente, plantão de vocês, de 35 anos, foi vítima de um acidente de carro. Ele já foi um acidente grave, de alta velocidade, ele chegou pranchado, trazido pelos bombeiros, com rebaixamento do nível de consciência com oxigênio. Isso, vocês vão ver que quando os pacientes de trauma chegam graves, eles já vêm, já é de praxe já do pré-hospitalar colocar o paciente no oxigênio. Geralmente eles colocam máscara não reinalante, inclusive é o que é orientado pelo ATLS. Colocam máscara não reinalante em torno de 10 litros. A gente já imagina que seja um paciente, principalmente quando ele chega rebaixado, com grande indicação de intubar. A gente vai intubar esses pacientes porque o rebaixamento do nível de consciência, então a pessoa que está em coma, faz com que ela deitada, faz com que toda a musculatura da via aérea caia sobre da faringe e da orofaringe caia sobre a via aérea, obstruindo a via aérea. E aí isso faz uma obstrução ao fluxo de ar, colocando o paciente em risco de fazer insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória. E aí, para evitar isso, a gente indica, então, a intubação. Geralmente, quando o paciente tem um Glasgow menor do que 9, menor ou igual a 8, a gente já pensa, já tem uma indicação de intubar por isso, porque o risco dele evoluir com obstrução da via aérea e parada respiratória é muito grande. Então, esses são os pacientes de maior risco. Não quer dizer que um paciente com Glasgow maior do que isso eu não vou intubar e nem que toda vez eu vou intubar. Mas nos casos de trauma, sim. Inclusive, a escala de Glasgow foi desenvolvida para intubar, para avaliar, na verdade, para classificar coma nos pacientes vítimas de trauma. E é importante a gente ter em mente que a intubação em si, ela é uma parte da proteção da via aérea. É a parte final, na verdade, porque a gente vai manter um tubo dentro da garganta do paciente, protegendo a via aérea, deixando a via aérea dele aberta, e isso vai ficar de forma definitiva. Mas até chegar lá, eu tenho que usar vários passos, usar outros dispositivos que vão me ajudar com esse paciente. O primeiro desse dispositivo, então, é a máscara não reinalante. Por que a gente não usa o catéter nasal nesse contexto? Porque é um paciente muito grave, que provavelmente eu vou precisar entubar, eu preciso ofertar o máximo de oxigênio para esse paciente, para ele ter uma reserva, porque durante a intubação ele vai ficar em apneia, então quando eu for passar o laringe, eu vou fazer uma medicação que vai deixar o paciente sem respirar, é o que eu quero que isso aconteça, para eu poder laringoscopar o paciente com segurança para mim e para ele, então eu vou deixar o paciente sem respirar e sem se mexer, para eu poder, sem nenhum reflexo, para eu poder laringoscopar e passar o tubo. Então, como ele vai ficar um tempo em apneia, eu oferto, a minha tendência é ofertar o máximo de oxigênio para esse paciente, para ele ter uma reserva de oxigênio. Meu gatinho tá aqui. E aí, então, a gente começa com a máscara não reinalante. Como eu falei na aula passada, essa aqui é a máscara não reinalante. Vocês conseguem ver a setinha ou não? Quando eu fico balançando assim? Sim. Consegue? Tá. Então, essa aqui é a máscara não reinalante. Ela tem aqui. Não, isso vai aumentar. Ela tem aqui, vocês podem ver que ela tem três válvulas, né? Então, essa válvula, uma válvula de cada lado, e essa válvula que conecta aqui o reservatório à máscara. Teoricamente, ela era para ela ofertar oxigênio a 100% para o paciente. Isso não acontece. Mas pela teoria seria assim. Então, o paciente, isso aqui está no rosto do paciente, o oxigênio vem por esse cano, para essa cânula aqui, entra aqui desse lado, e aí ele acumula aqui nesse saquinho. Na hora que o paciente respira, essa válvula que sai daqui puxa o oxigênio do saquinho, do reservatório, para cá, para a máscara. Então, o oxigênio vem daqui para cá e só o oxigênio tem aqui. E essa válvula aqui dos lados, ela fecha. Então, o oxigênio não entra, então não entra o ar do meio ambiente. Então, não mistura ar aqui. Teoricamente, o paciente ia respirar só 100%. Na hora que ele expira, que ele joga o CO2 para fora, essa válvula aqui fecha. Então, ela é unidirecional. Só puxa o oxigênio quando vem a pressão
daqui para cá, ela fecha. Então não deixa o CO2 entrar aqui, não mistura o CO2 aqui. E aí essa válvula aqui abre e o CO2 sai. Então esse mecanismo deveria manter uma oxigênio a 100%. Só não mantém porque essa máscara, ela não fica vedada no rosto do paciente. Então aqui em volta, onde fica encostado no rosto, quando o paciente respira, entra o ar em volta. E aí, então, faz com que não seja 100%, vai depender da frequência respiratória do paciente, ou seja, de quanto maior a frequência respiratória, maior o volume minuto, mais esse ar vai misturar aqui dentro. E aí, menor vai ser a fração de oxigênio. Bom, então o paciente chegou, um acidente de carro grave, em coma, moderado, Glasgow 7 é coma moderado, mas já está menor do que 8, é um paciente que eu vou precisar entubar, então já está com esse oxigênio, eu vou ofertar o máximo possível para deixar meu paciente seguro. Pelo ATLS, a gente oferta 15 litros. Eu vou me pautar no ATLS porque é a parte de trauma. Mas além de fazer tudo isso, eu posso fazer outras manobras pensando que esse paciente tem uma obstrução da via aérea. Então, é uma coisa mecânica. Nesse primeiro momento, eu não estou tão preocupada dele ter hipoxemia. Ele pode já ter hipoxemia. Mas como esse paciente chegou saturando 99%, a minha preocupação maior nesse momento, ele já está com oxigênio, é a obstrução. A gente faz algumas manobras no rosto do paciente que vai me ajudar a abrir essa via aérea e então ofertar oxigênio melhor. E aí, vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, abrindo a via aérea do paciente. E aí, ó, vocês podem ver, isso aqui é o chin lift. Então, eu peguei o queixo do paciente, ó, e levantei. Olha como abriu a via aérea do paciente. Olha aqui. Então, tá fechada. Fiz esse movimento e olha só como já abriu a via aérea do paciente. Agora eu vou mostrar a gente levantando aqui o queixo. Nossa, que é o jaw thrust. É quando a gente levanta o queixo com as duas mãos do paciente, como abre mais ainda a via aérea. Aqui, ó. Esse aqui o ar vai passar por aqui. Esse espaço aqui embaixo da mandíbula. Então, na verdade, junto com a. Como é que passa? Pro outro lado. Interessante. Como é que faz ela passar? Bom, então. Só voltando aqui. Então, junto com a máscara, que eu estou ofertando oxigênio, eu preciso abrir essa viária do paciente. A gente nunca vai entubar o paciente imediatamente, a não ser que seja parada cardíaca. Mentira, nem na parada cardíaca a gente entuba o paciente imediatamente. A gente ainda começa a massagem cardíaca, oferta oxigênio pelo ambu e depois prepara o paciente para entubar. Então, a intubação, ela sempre é secundária, porque ela é o procedimento que vai manter, que vai persistir, que vai manter essa via aérea depois assegurada, aberta. Então, essas manobras é que são realmente as manobras de salvadoras, porque elas são as primeiras manobras e ela que vai tirar o paciente do risco iminente de parar, de ter uma parada respiratória. E junto com isso, às vezes tem-se muito uma dúvida de quando é que a gente vai usar esses outros dispositivos. Esses dispositivos, eles não são dispositivos de oferta direta de oxigênio. Gente, mentira, como é que eu vou fazer agora? Descobri. Bom, então esses outros dispositivos, que é a canulagiredel, a canoorofaríngea e a BVM, que é o Ambu, Ambu é a marca, vocês sabem, né? A gente costumou aqui no Brasil chamar de Ambu, mas o nome correto desse dispositivo é bolsa válvula máscara, e aí a gente chama de BVM. Mas pode chamar BVM, Ambu, a gente vai entender. A gente criou até um verbo baseado na marca, né? Que é ambuzar. Mas aí a gente pode chamar de usar a BVM.
Ele tem uma confusão, porque o paciente chegou rebaixado e precisa ver a via aérea, e aí eu vou usar Guedel, não vou usar nasofaringe, como é que a gente vai fazer? Vai depender da gravidade do paciente. Quando o paciente chega parado, geralmente a gente não usa esses dispositivos porque não dá tempo, assim, a gente acaba focando em outras coisas mais importantes, e aí a gente acaba usando a BVM partindo direto para a intubação, só a BVM. Mas é muito importante a gente abrir a via aérea durante o uso da BVM. Se eu não fizer aquelas manobras, não vai adiantar nada. Então, eu vou apertar o ar por essa bolsinha aqui que vai estar no rosto do paciente, o ar vai entrar pelo nariz do paciente, mas ele vai ficar retido na orofaringe, porque está obstruída a via aérea. Então, eu preciso lembrar de abrir a via aérea do paciente, fazer pelo menos o jaw thrust. E esses outros dispositivos, a gente não vai usar no paciente acordado. Então, assim, até porque não é a minha preocupação no paciente acordado que ele tem uma obstrução mecânica da via aérea. O paciente pode ter obstrução, mas não vai ser essa a causa. E porque o paciente, se você colocar esse dispositivo aqui no paciente acordado, ele vai reagir e pode ter reflexo de vômito e aí ficar uma situação muito pior. Agora, o paciente chegou rebaixado, nesse contexto, principalmente, eu posso usar a Guedel para ajudar a abrir a via aérea. Tem um quadrinho mais para frente que eu vou mostrar direitinho como é que ele fica encaixado. Ou a nasofaringe. Na prática, a gente acaba não usando esses dispositivos nesse momento. Então, o paciente chega, eu vou colocar, ele tá com a máscara não reinalante para absorver o máximo possível de oxigênio. Aqui eu não me importo que a saturação tá 100, eu vou manter o máximo possível para deixar ele ter uma reserva de oxigênio para poder, para a gente poder fazer, intubar com segurança. E aí, então, eu vou passar para os meus próximos passos. A intubação em si, a gente tem alguns dispositivos que vai nos ajudar nesse momento. Um deles o laringo, a gente chama de laringo direto, porque vai depender, o que a gente está enxergando vem diretamente do nosso campo visual. O laringo, ele tem, a faixinha sumiu. Ai, por quê? Eu sou velha. Por que não aparece aqui? Ai. Pronto. Então, ele tem uma luz aqui na lâmina dele, onde vai ficar dentro da boca, ele vai iluminar a boca do paciente. Então, a única coisa que o laringo faz é desviar as estruturas mecânicas, então eu tenho que conhecer muito bem de anatomia, e me dar uma luz aqui para poder enxergar o paciente. É a única coisa que ele faz. O laringo curvo, que é esse aqui, ele fica bem aqui na valécula, vocês estão vendo esse negócio cinza aqui em cima, é a lâmina dele, tá bem encaixado na valécula, elevando a via aérea para poder enxergar. É isso a única coisa que o laringo faz. Então, por isso que a laringoscopia é direta, porque eu tô vendo aqui diretamente do meu campo visual. E aí, além disso, para intubação, nós temos outros dispositivos. Esse aqui é o mais simples, mas é o que a gente tem no Brasil hoje no SUS, eu acho que só tem esse tipo. Esse daqui já é. Meu Deus, como é difícil. Esse aqui é o AirTrack. Ele não é um vídeo laringo, mas ele funciona como se fosse um vídeo laringo. Ele tem um feixe de luz que passa. Ele tem tem um feixe de luz, mas ele também tem de espelhos, na verdade. Que é como se você. Ele tem um jogo de espelhos por dentro dele, que quando você olha aqui onde tem essa bolinha onde a gente põe o olho, é como se a gente estivesse enxergando lá dentro, é como se a gente colocasse a cabeça dentro da via aérea do paciente. Então, em alguns contextos que a gente não pode mobilizar muito a cabeça do paciente, ele poderia ser um auxiliar. E um outro dispositivo que a gente tem, não é o padrão ouro, mas quase, seria quase o melhor dispositivo que a gente tem para entubar. O padrão ouro é o fibroscópio. Não, se eu esqueci de colocar aqui, na verdade. Esse é o vídeo laringo. Esse é o CEMAC, que é um que eu gostaria muito de ter. Existem vários tipos. Tem uns que tem a lâmina, o vídeo fica bem aqui em cima da lâmina. É legal, mas assim, não te dá a mobilidade que esse dispositivo aqui dá. Eu acho que esse aqui é o melhor do mercado até hoje. Para ensino é muito bom.
Ele tem uma lâmina curva que ele já está dentro da boca do paciente. Você pode fazer visualização direta se você quiser olhar direto dentro da boca do paciente, mas ele tem uma câmera no final da lâmina. Então, aqui, a superioridade dele ao nosso laringo direto é justamente isso, é que ele põe a lâmina lá dentro do paciente, ele põe a câmera dentro do paciente, lá dentro da boca do paciente. Então, ele torna a via aérea difícil mais fácil, ele diminui o grau de dificuldade de toda a via aérea. E isso, então, facilita muito as intubações. Então, o que vocês estão vendo, ele vai fazer a intubação olhando aqui na câmera do lado, então a gente tem a tela aqui, mas ele poderia olhar direto lá se ele quisesse. É muito bom porque a gente pode dar aula junto. É mais fácil de explicar tudo na anatomia, etc. Na verdade, vai dar uma viagem difícil. E aqui ele usando um outro dispositivo auxiliar para intubação, que é o BUG. Eu vou mostrar no vídeo melhor. Ai, tecnologia me ajuda. O que aconteceu? Não fui eu que fiz isso. Ou fui eu? Ah, bom, e aí, então, eu mostrei para vocês, tem esses dispositivos, tem o fibroscópio que eu esqueci de colocar, que ele é como um brocoscópio, um fiozinho que tem uma câmera na ponta e a gente coloca ele direto dentro da viária do paciente. A única dificuldade é que, como ele é um fio, se o paciente estiver desacordado, isso é um fator de dificuldade de você conseguir mobilizar ele. Então, geralmente a gente usa ele para paciente acordado, mas também dá para fazer no paciente desacordado. E aqui eu mostrando para vocês uma outra forma de usar o catéter nasal como um auxiliar de oxigenoterapia durante a intubação. A gente usa o catéter nasal na emergência, a maioria das vezes, para fazer desmame de oxigênio. Mas a gente pode usar também nessa situação aqui. Então, a gente vai entubar o paciente, e aí eu estou usando um laringo direto, e aí o paciente está sedado, tá com bloqueador muscular, neuromuscular. E aí, se ele tiver com uma máscara aqui, eu tenho que tirar essa máscara, certo? Para poder passar o laringo, obviamente. Mas o catéter nasal, ele não me atrapalha. E apesar do paciente não estar respirando, não estar fazendo movimento respiratório, se eu manter um fluxo, isso é uma teoria, a gente não tem certeza absoluta que isso realmente acontece. A gente tem alguns estudos que mostram de forma indireta que realmente esse catéter ele mantém por mais tempo a oxigenação. Então a gente postula-se que a gente deixando esse catéter nasal aqui, apesar do paciente não estar respirando para puxando, né, o fluxo de ar, você mantendo pelo menos a 10 litros esse catéter nasal, ele vai ficar empurrando o ar na via aérea do paciente até dentro do alvéolo. E lá no alvéolo continua tendo troca, não é porque o paciente não está respirando que não continua tendo troca. E aí, conforme o oxigênio ele é puxado para dentro do vaso sanguíneo no alvéolo, é como se incentivasse esse fluxo de ar. Isso aí pela física, enfim, não vou conseguir explicar exatamente a parte física disso, mas simplificando seria isso. E aí o oxigênio entrando dentro do alvéolo mantém esse fluxo de ar e aí você tem que ofertar esse fluxo de ar também no o fluxo alto, não pode ser 6 litros, tem que ser no mínimo 10. Geralmente a gente usa de 10 a 15. E aí você mantém, e aí assim, ó, o paciente está acordado com oxigênio. E aí você faz, e aí o catéter, geralmente a gente deixa
2 litros, 4 litros, que é o que o paciente tolera. Porque se eu colocar 10 litros num paciente acordado, ele não vai tolerar, porque fica muito ruim. Depois que eu fiz a sedação, o paciente dormiu, aí sim, eu aumento o fluxo do ar aqui para 10 a 15 litros e aí mantenho. A única coisa de ruim é que faz muito barulho. Geralmente isso é ruim para a equipe, então você precisa se comunicar e tal, mas também não é a pior das coisas. A gente consegue acostumar rápido. E aí você vai manter esse catéter enquanto você está tentando laringoscopar, ou seja, mantendo um fluxo mínimo ali de oxigênio, com a ideia de manter a oxigenação do paciente o mais alta possível durante esse momento. E aí você tem uma tranquilidade maior para poder ambusar, para poder entubar. Lembrando que isso aqui é só durante a laringoscopia em apneia. Então, antes não tá 10 litros e quando eu terminar também eu vou desligar. Então, é um período muito curto, tá? A maioria das vezes dá para fazer tranquilo, a gente tem isso bem disponível no SUS. Outros dispositivos, então a gente tem o tubo, que vocês já conhecem, né? Então, aqui a gente tem um tubo orotraqueal. Essa parte aqui do tubo vai ficar dentro da traqueia do paciente, aqui a gente insufla o balonete para ele ficar bem preso e para não o que importa na verdade quando a gente intuba o paciente, principalmente a proteger a via aérea, é justamente esse balonete estar insuflado, para se o paciente vomitar, enfim, não cair secreção lá dentro do pulmão. É para isso que serve. E para ajudar também na fixação. Ele não pode ficar insuflado demais, esse tanto que está aqui não seria tudo isso, porque senão também pode fazer lesão na traqueia do paciente. Geralmente a gente tem um cufômetro que mede a pressão ideal de quanto o balonete tem que ficar inflado, tá? Mas a gente sente, ele não pode ficar muito distendido, a gente sente no dedo aqui o balonete fica do lado de fora, quando a gente tem uma noção da quantidade de ar e de pressão que está acontecendo aqui, através desse balonete aqui de fora. Então, isso aqui é o que a gente põe dentro do paciente. E aí, fica dentro da traqueia e aqui conectada a uma fonte de oxigênio fazendo pressão. Porque o paciente está sedado, ele não respira sozinho. Vocês devem ter visto já alguns vídeos na internet do paciente acordado com o tubo na garganta. Isso é horrível, isso é errado. Esses vídeos não deveriam acontecer. Porque, enfim, não faz o menor sentido. Isso talvez aconteça na UTI quando a gente está extubando o paciente. Na emergência, nunca, tá? E aí a gente conecta então um respirador aqui, um respirador mecânico, que vai fazer a pressão do paciente, vai manter a pressão de PIP e vai fazer o volume ins e ex, vai ajudar o paciente a inspirar e expirar. Às vezes o paciente pode respirar sim dentro do respirador, mas ele nunca vai ficar sozinho, o respirador vai sempre ajudar. Porque assim, pelo motivo que a gente entubou, geralmente o paciente não vai conseguir fazer isso com qualidade sozinho. E aí a gente tem um outro dispositivo que auxilia a gente não na oxigenoterapia, mas auxilia a gente a entubar, que é o buge, que é esse fio aqui. Aqui desse lado ele é amarelo, tá passando dentro do tubo, a gente pode usar ele assim, ou desse jeito que o médico tá usando aqui. Então ele tá aqui laringoscopando o paciente, ele tem um tubo aqui que já tá preparado e ele tem esse buge que o auxiliar dele tá deixando aqui caso ele vai precisar. Ele vai olhar aqui a via aérea e se ele achar que precisa, ele vai pedir o buge. O buge a gente vai usar assim. Ah, é muito ruim assim, sem saber se vocês estão interagindo. Vou passar aqui que é a parte mais importante que tá aqui na frente. Então, aqui é o buge, que é o guia introdutor de tubo. Ele tem. Ficou até meio desfocado. Tem uma pontinha virada. Ai, acho que ele mostra. Ele tem essa pontinha, tá vendo? Ela é dobradinha para cima. Porque na hora que a gente vai introduzir, a gente quer que essa pontinha ela vá direcionando para a via aérea, que tá? A via aérea, quando o paciente está deitado, a traqueia ela está em cima do esôfago. Então a gente tem essa pontinha virada para cima para auxiliar na hora que você estiver passando a encontrar o esôfago. E aqui tá, ele está mostrando aqui nessa parte do vídeo, tá vendo? Aqui é a traqueia, né? Quando está bem posicionado. E aí a gente vai empurrando então o buge
para ele passar pela traqueia. Quando ele passa aqui, a gente sente ele fazer uma crepitação nos anéis traqueais. E aí, depois que a gente passa ele, a gente passa o tubo ele, né, o tubo inserindo nele, usando ele como guia para entubar o paciente. Ele facilita muito porque como ele é um fio, você tem muito campo visual para poder entubar, então facilita mais por esse motivo. O outro é que se você estiver vendo só um pedacinho da via aérea pelo epiglote, você também consegue direcionar ele melhor do que o tubo. Isso na prática vocês vão conseguir entender melhor. Julie, tem uma pergunta aqui, do Guilherme Henrique. Ele quer saber como que escolhe o tamanho ideal do tubo para a hora da intubação. O tamanho, para criança, eu não atendo criança quase nunca. Então, assim, eu não me lembro de cabeça. Quando chega uma criança, assim, que é muito raro, eu realmente tenho que olhar. Eu abro o aplicativo e olho e procuro pelo peso, pela idade da criança, mas tem os pediatras, eles sabem uns macetes bem fáceis para criança. Já no adulto, a gente tem uma tendência hoje na emergência de tentar usar o maior tubo possível. Porque o maior tubo possível vai fazer com que eu vou precisar de menos pressão para ventilar o paciente. Então, no homem, a gente vai entubar em torno de 8,5, 8, 8,5, 9, e a mulher de 7,5 a 8. Tem essa angústia, assim, quando a gente está aprendendo, sempre é querer tentar usar o menor tubo para ficar mais fácil. Não é o ideal. A maioria das vezes, quando você não está conseguindo entubar, não é o tamanho do tubo, é o posicionamento do paciente. Mas aí, se você não consegue, geralmente a gente vai tentando um tubo menor. Mas quanto maior o tubo, melhor. Geralmente 7,5 a gente começa para a mulher até 8, 8,5 e no homem de 8 até 9, 9,5. Eu não enxergo aqui a minha janela, não aparece para mim vocês. Então, assim, qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí se precisar, para fazer pergunta. Bom, então eu falei, outro dispositivo então foi o bugie. Tem um tipo de bugie que ele também dá para você oxigenar por ele. Ele é vazadinho, e aí caso, sei lá, o paciente saturou muito, aí eu consigo conectar um oxigênio aqui na ponta dele, ele te auxilia a levar oxigênio. Ele vai funcionar mais ou menos como catéter nasal, mas ele vai estar dentro da traqueia do paciente. Tá? Mas assim, a gente quase não usa na emergência, mas usa na anestesia. Bom, então até aqui foram os dispositivos que me auxiliam na intubação em si. Mas caso eu não consiga intubar esse paciente e ele começa a desaturar, e aí então eu vou parar o que eu estou fazendo e vou começar o resgate. O resgate, para fazer o resgate de um paciente que eu tentei intubar, ou seja, um paciente que está parado, desculpa, que está parado, não, um paciente que está anestesiado, está com rebaixamento do nível de consciência em apneia, ele tem que envolver, eu tenho que lembrar que eu vou precisar fazer pressão para esse paciente. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que eu vou precisar da minha BVM, do meu ambu. Então, é essa bolsa que eu vou apertar ela, e aí ela vai jogar, então, o ar dentro do paciente, vai fazer pressão positiva pelo paciente. E aí ela está conectada a uma máscara, e essa máscara está conectada ao rosto do paciente. Quando eu apertar essa bolsa, o ar vai ter que passar e entrar, né, na via aérea do paciente. Então, eu tenho que fazer com que essa bolsa, com que essa máscara fique bem acoplada ao rosto do paciente, não pode vazar em volta. E eu tenho que garantir também que, ao mesmo tempo que eu estou segurando a máscara contra o rosto do paciente, eu tenho que abrir a via aérea. E esse posicionamento das mãos aqui é o ideal para fazer isso. Nem assim, vocês vão testar na prática, vocês vão fazer de um jeito e do outro jeito a forma do CE e desse jeito que eu estou mostrando, com os polegares para baixo. E cada um, pelo tamanho da sua mão e pela força que você tem, vai achar uma técnica melhor do que a outra. Na minha experiência, eu acho que essa é a melhor técnica, assim, o dedão em cima da máscara segurando e os 4 dedos embaixo, puxando a mandíbula, ou seja, já fazendo um jaw thrust contra a máscara. E aqui, então, aqui está comparando as duas técnicas. Aqui vocês estão vendo a técnica do CE, que é o que a gente geralmente aprende, né, na TLS. Então, aqui os 2 dedos em formato de C segurando a máscara em cima,
e aí você tem os outros 3 dedos embaixo, segurando a mandíbula do paciente, abrindo a via aérea. Dessa forma aqui, eu acho que dói mais a mão, cansa mais, e você tem mais dificuldade de fazer força para baixo. Essa aqui é o outro jeito, que daí você segura com a região tenar, que é a máscara, contra o rosto do paciente, e os outros 4 dedos você faz a abertura da via aérea, puxando a máscara, o rosto do paciente de encontro à máscara. Essa é a minha técnica preferida. As duas são válidas. O que é importante, você garantir que você está fazendo certo. Não deixar vazar aqui a via aérea o ar em volta da máscara. Isso aqui, num paciente que está rebaixado, não é o suficiente, tá? Para poder ventilar o paciente a maioria das vezes. Então, a gente nunca faz isso sozinho. Aqui é uma técnica mostrando num paciente com um plástico, tá vendo? Tipo um plástico filme aqui embaixo. É que isso aqui é para quando o paciente tem barba, porque daí a máscara, ela, quando tem barba, ela não conecta direitinho no rosto, fica vazando. Então, se o paciente tem barba, você pode fazer isso. Você coloca um plástico aqui, que daí conecta direitinho, não vai vazar, e você faz um buraco aqui, claro, para o ar poder passar para o paciente. E aí vocês estão vendo que tem uma guedel aqui no paciente. Então, você precisa desse dispositivo de via aérea para poder auxiliar você a oxigenar esse paciente nesse momento. Então, a guedel, ela vai fazer o seguinte: a guedel, ela vai, na verdade, ela vai estar dentro, a guedel, ela vem aqui, então aqui é um paciente deitado, né, cortado no meio, deitado, aqui é a cabeça do paciente, aqui é o nariz, aqui é a boca. A guedel, ela entra aqui, e aí e aí ela vai pegar a língua do paciente aqui e vai tirar a língua aqui. Então o paciente está rebaixado, a língua está caindo. Isso aqui é a língua. E ela vai puxar a língua para cá. Então ela vai abrir e vai, como ela é vazada, o ar passa por dentro dela e chega aqui, jogando o ar na traqueia, que é o que a gente quer. A cânula nasofaríngea é a que vem pelo nariz. Você passa ela pelo nariz, ela vem aqui atrás também, só que ela não tem o problema da língua, tá vendo? Ela passa o problema da língua e joga o ar aqui. O único problema da guedel é que se ela não estiver bem posicionada, ela ficar no meio da língua, o ar vai entrar para cá, vai ficar preso aqui e não vai fazer o que você quer. Então, é esse cuidado que tem que ter. A guedel tem que ficar bem posicionada. Então, eu tentei entubar o paciente, não consegui entubar, e aí eu vou precisar fazer o resgate. Então, eu vou precisar oxigenar o meu paciente sem o tubo. E aí, então, eu vou oxigenar esse paciente, vencendo todo o problema da via aérea dele, que ele tá rebaixado a via aérea com a musculatura obstruída. Então, eu tenho que usar um dispositivo que vai fazer pressão, que é a bolsa, a válvula máscara, o AMBU, ficar bem acoplado ao rosto do paciente e mais ainda usar um dispositivo que vai fazer com que eu jogue o ar lá dentro, mais próximo possível da via aérea. Hoje a gente usa a gente usa os dois. Coloca uma cânula nasofaríngea ou duas, uma em cada narina. Geralmente a gente não põe duas, não consegue colocar duas, porque não cabe. Às vezes a gente tem desvio de septo, sempre tem uma narina que não consegue. Então, pelo menos uma nasofaríngea e uma guedel. Eu me formei, vou trabalhar num lugar que não tem nenhum dispositivo. Se você puder usar, se você conseguir isso daqui, você já vai conseguir resgatar 99% dos seus pacientes. A grande maioria das vezes não consegue resgatar porque não faz essa parte direito. E aí, colocar bem direitinho a guedel e colocar bem direitinho a nasofaríngea, a hora que eu empurrar o ar, eu vou ter certeza que o ar está chegando aqui na traqueia do paciente, e aí eu vou ambusar até eu recuperar a oxigenação desse paciente, tá? Geralmente com a saturação acima de 90. Aí não consegui. Fiz isso daqui, coloquei a máscara, tô ventilando o paciente com a máscara direitinho, com a guedel, uma nasofaríngea no nariz e uma guedel, e mesmo assim o paciente não sobe a saturação de jeito nenhum, tá? Ou pior ainda, continua caindo. Você tem que observar se o peito do paciente está subindo, que se tiver quer dizer que está funcionando, mas às vezes está funcionando, o peito está subindo, mas ainda o oxigênio caindo. E aí então eu vou para um outro dispositivo, que é a máscara laríngea. A gente tem a máscara laríngea é um dos dispositivos supraglóticos que a gente tem, tá? É o que a gente mais usa hoje. Tem o Combitube, tem o tubo laríngeo, tem vários outros. O que a gente acaba mais usando, porque é o mais fácil, é a máscara laríngea. Esse aqui é a máscara laríngea Classic, é de segunda geração.
ela tem aqui vocês podem ver, aqui vai ser onde eu vou conectar o meu ambu ou o ventilador. Então, a minha fonte de oxigênio com pressão positiva, eu vou conectar aqui. E aí, essa parte aqui vai ficar dentro da orofaringe do paciente, e o ar vai sair por aqui. Então, eu vou mostrar o outro, vocês vão conseguir entender melhor. E esse tipo aqui tem esse acolchoado, que na verdade ele é com ar. A gente pode colocar ele vazio ou com um pouquinho só de ar e depois enche, para ficar bem vedado. E aí o ar fica entrando aqui. Essa parte aqui embaixo fica dentro do esôfago. Aliás, fica na abertura, fica fechando o esôfago, a entrada do esôfago. E ela também está vazada. Vocês veem porque por aqui você pode aspirar o paciente. É uma forma de você poder aspirar. As máscaras de segunda geração, elas têm esse caminho para aspirar. Mas, teoricamente, essa parte aqui... Vou mostrar aqui agora. Opa. Fica, então, desse jeito que ela fica. Essa aqui já é uma eye gel. Ela não precisa encher, ela tem essa parte aqui dela, ela é um material que ele se expande com a temperatura. Então, como o paciente está quente, a temperatura um pouquinho mais alta, ele expande um pouquinho, também não é demais, para poder ajudar na vedação. E aí o que acontece? Você encaixou dentro da boca do paciente direitinho, a pontinha tá aqui, essa aqui é a entrada do esôfago, ou seja, então eu não vou permitir que nada do esôfago volte aqui para a via aérea do paciente, aqui é a entrada da traqueia. O ar vai entrar por aqui e vai vir direto para cá, tá? Quando ele está bem posicionado, ele funciona bem. Ele protege a via aérea parcialmente, ainda não é uma proteção definitiva. Eu vou fazer isso, vou resgatar meu paciente, mas eu ainda vou precisar entubar, tá? Por quê? Porque essa vedação aqui, ela não é 100%, ela não é tão boa quanto a vedação do CUF, mas já é uma vedação bem eficiente. A maioria das vezes funciona muito bem, tá? Quanto tempo que eu posso deixar? A gente não tem nenhum estudo falando o máximo de tempo que pode ficar. O ideal é que em algum momento eu vou trocar. Se eu estou num lugar que eu não tenho mais nenhum material, não consegui entubar o paciente, então eu vou transferir ele para outro lugar. Geralmente ela tolera bem 4 até 8 horas. Mas nesse período você já precisa realmente pensar em trocar para o tubo. Dá para conectar no respirador se precisar, ele é o mesmo tamanho do tubo. Conecta no respirador e aí você só precisa acompanhar a ventilação, a oxigenação do paciente. E é isso. Esses são os dispositivos que auxiliam a oxigenar durante a intubação. Tem mais alguns outros, mas eu acho que esses são os básicos e são os assim, acho que para vocês começarem a entender. Alguma dúvida? Mais? Sobre? Falta mais alguma coisa? Minha voz dá um sono. E aí? Não precisam ter medo de mim. Não? Nenhuma dúvida? Eu tenho dúvida quanto ao fluxo de oxigênio nesses aparelhos ou desses dispositivos. Eu nunca sei assim quanto que vai colocar para cada um, que eu sei que para cânula é menos, para alguns outros são mais. Como é que a gente pode memorizar isso de uma forma melhor? Assim, a gente está falando só do momento da intubação, né? Na máscara, se vocês aprender 15 litros, é para tudo. 15 litros a gente coloca em todos. Aqui no Ambu, 15 litros é o suficiente, não precisa colocar mais do que isso. O Ambu, ele vai ofertar 100%, porque ele fica bem vedado, tá? Então, se vocês aprenderem 15 litros no contexto da intubação, tá certo sempre. Às vezes, a gente coloca mais aqui. Quando a gente vai fazer pré-oxigenação, principalmente paciente com doença pulmonar, a gente chega aqui a colocar 40 litros, 40 a 60 litros nessa máscara aqui, porque ela não é vedada. Mas se vocês estiverem usando os outros dispositivos, 15 litros está tudo certo. Mais alguma dúvida? Trauma de face, geralmente a gente vai fazer crico.
Você pode, às vezes, tentar uma intubação traqueal, dependendo da gravidade do trauma. Mas se tiver muito desfigurado, você não conseguir, aí a gente vai fazer crico. E aí a gente pode tentar ofertar catéter nasal, mas a maioria das vezes a gente põe, mesmo com o paciente todo machucado, a gente põe uma máscara no rosto do paciente para tentar fazer uma oxigenação mínima ali. Qual que é o problema? Além dele ter o problema de estar rebaixado, ele tem um monte de secreção, que é sangue, que coagula. Eu intubei um paciente tem uns 3 meses, que foi um tiro, ele levou um tiro no rosto. E assim, o paciente tinha doença de von Willebrand, então assim, um risco muito grande de sangrar, o paciente quase morreu chocado. Ele não tinha, não era assim, não fez um estrago muito grande na boca, fez só um buraquinho assim na bochecha, mas ele sangrou tanto porque ele tinha esse distúrbio de coagulação, que ele chegou lá tão chocado que ele quase teve uma parada cardíaca por conta disso. E aí, na hora que eu fui laringoscopar, tinha sangue, eu tentei laringoscopar, gente, enquanto isso a gente chamou a cirurgia, só que como é um momento que tem que ser muito rápido, porque esse é um paciente, quando é trauma de face, a gente tem que tentar garantir a via aérea o mais rápido possível, principalmente se o paciente estiver rebaixado. E aí, enquanto o pessoal da cirurgia não vinha, eu já indiquei intubação e já preparei tudo. E aí, na hora que eu laringoscopei, tinha muito sangue, e aí um sangue coagulado, e a aspiração em si não dava conta. Então, além dele ter perdido muito sangue, dele ter feito hipotensão, e ele fez aí um coágulo, coitado, que a doença dele não deixa de fazer coágulo, mas formou um coágulo obstruindo a via aérea. Então, o coágulo não deixava o oxigênio passar. E aí eu me lembro que eu usei o buge para poder tirar o coágulo da frente, porque nem o aspirador não dava conta. Tirei o coágulo e aí entubei, e aí o paciente ficou bem. Ele saiu depois, mas assim, esse paciente quase morreu. Se eu não conseguisse, então a minha tentativa era essa: olhar a via aérea e ver o que eu tinha, se eu ia conseguir definir o que que era. Às vezes, quando é trauma de face muito grave, a gente não consegue achar a traqueia, e aí é direto para crico. Mas se a gente chegou, trauma de face, aí a gente vai colocar máscara, não, a gente vai colocar máscara com reservatório no paciente. E aí a gente não vai tentar fazer Guedel ou essas outras, porque geralmente a gente não consegue, pela deformidade do rosto. Não sei se eu respondi a sua pergunta. A sedação no paciente com DPLC é, geralmente a gente vai usar ketamina ou etomidato e o relaxante muscular, eu uso Rocurone. Mas aí você faz a bolus e aí depois que você faz, você já fica mais tranquilo para poder laringoscopar esse paciente. Mas não muda muito, é mais ou menos igual aos outros pacientes. Aqui a pergunta da oxigenação com o catéter, né? Na verdade, a gente não chama esse catéter de alto fluxo, porque aquele catéter de alto fluxo é outro tipo de catéter. Esse aqui é o nosso catéter mesmo, que a gente realmente faz um alto fluxo, mas só para lembrar que tem diferença, tá, entre os dois. Tem um catéter nasal de alto fluxo, que é um tipo de tratamento que faz pressão positiva, a gente poderia até usar ele, mas é uma coisa, e esse catéter que a gente faz é o catéter durante a apneia. A gente faz a pré-oxigenação ainda assim, a gente começa, usa a máscara não reinalante, geralmente acima de 40 litros, se o paciente estiver acordado, e aí a gente já coloca o catéter nasal e só usa ele durante o catéter durante a laringoscopia, mas ele não substitui, tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer a pré-oxigenação e depois a gente usa o catéter durante a laringoscopia. Não, é simultâneo porque a gente já põe o catéter no paciente, mas a gente só vai colocar o alto fluxo, a gente só vai aumentar o fluxo do catéter na hora que o paciente estiver sedado. Então, a gente não põe o fluxo alto durante a pré-oxigenação. A pré-oxigenação é só com o dispositivo que você quiser usar. Geralmente, a gente usa máscara não reinalante. Então é assim, a gente só vai
colocar os 10 litros depois que o paciente tiver sedado. Então, eu fiz a sedação e aí eu ponho os 10 litros no catéter. Mas o catéter no paciente eu já coloco antes, para ficar mais fácil, né? E daí, na hora que o paciente sedar, já tá o catéter lá, e assim, é um problema a menos que a gente tenta se preocupar. Mas a gente. Então, é importante você ter uma boa comunicação com o seu fisioterapeuta. A hora que você liga o catéter, aí você vai avisar para ele, olha, quando fizer a medicação, eu vou pedir para você aumentar o fluxo de oxigênio do catéter. E aí termina, assim que faz a medicação, o paciente fecha o olho e aí o paciente dorme, e aí a gente já aumenta o fluxo do catéter nasal. Não, a manobra de Selick, vamos lá. A manobra de Selick é quando a gente vai apertar. Vou voltar aqui o slide. Essa manobra aqui que vocês estão vendo, eu sei que confunde. Mas essa manobra aqui não é Selick. A manobra de Selick é quando eu aperto essa região aqui, o pescoço do paciente, a traqueia. Então, eu estou apertando a traqueia contra a via aérea, eu estou apertando aqui a traqueia, que é o esôfago aqui embaixo. Então, eu estou apertando a traqueia contra o esôfago para fechar o esôfago, para não deixar que o paciente vai regurgitar e broncoaspirar. A manobra de Selig foi criada para isso. Como a gente tem que fazer uma pressão muito grande para isso aqui acontecer, às vezes ela atrapalha a visualização, porque ela mexe aqui, aqui tá as cordas vocais, então como aperta para baixo, às vezes piora a minha visualização, que eu estou fazendo a laringoscopia. Essa manobra aqui, na verdade, é a manipulação bimanual da laringe. O que está acontecendo? A pessoa que laringoscopou, na verdade, que foi antes da hora, ela vem, laringoscopou e ela tá olhando lá na boca do paciente. Daí ela vem e aí mexe aqui na traqueia, para um lado e para o outro, geralmente, para ver se isso facilita melhor a visualização. Ah, olha, aqui facilita. Ela pega o assistente dela, faz o movimento que ajudou, e aí ela fica segurando aqui e ela vai lá e faz a laringoscopia, tá? Geralmente a gente faz isso sem tirar. Como que eu faço? Eu vou laringoscópio o paciente. Se eu não estiver conseguindo ter uma visualização boa, aí eu faço isso daqui. Eu mesma faço a manobra enquanto eu tô vendo, enquanto eu tô com o laringo aqui dentro. E aí eu peço para alguém vir me ajudar no que for necessário. Mas Celic em si a gente não faz mais, só para lembrar que tem essa diferença de nome. Eu perguntei em relação na hora do resgate com a BVM. Não, não faz. Nem para Ah, tampar, entendi. assim. Não, não faz. Não tem benefício, não tem nenhum estudo mostrando que tenha benefício. Então a gente não faz ah, direto, assim, de praxe. Assim, eu nunca vi fazer, eu nunca fiz, porque realmente não mostrou que tem benefício. Porque a verdade é que as pessoas não sabem fazer. Eles fizeram um estudo comparando, e eles viram que mesmo fazendo série tinha regurgitação porque a pessoa não fazia a pressão certa. E aí você ainda põe o paciente em risco. Então, assim, a gente realmente caiu por terra. A gente quase não vai mais, talvez na anestesia, mas na emergência a gente não usa Celic mesmo mais, para nada. Ah, realmente foi aqui durante o bebê. Quanto mais tempo você tiver, melhor, né? E aí vai depender de quão grave o paciente está. Eles falam que no mínimo 2 minutos ou então 8 inspirações completas do paciente. Mas na verdade, assim, quando eu indico a intubação, eu já começo a pré-oxigenação do paciente, já coloco a máscara no reinalante a 60 litros, enquanto eu vou preparando a medicação, a bomba de infusão, separando o material, isso geralmente demora uns 5 a 10 minutos, então todo esse tempo o paciente já fica pré-oxigenando. Quanto mais tempo ele pré-oxigenar, melhor. E aí vai depender de quão grave o paciente está, porque se ele estiver muito grave, você não vai ter muito tempo, aí no mínimo 2 minutos. E é isso. Mais alguma dúvida? Ajudou, foi boa essa aula. Eu sempre quis fazer essa aula, mas eu nunca tinha feito antes. Então, assim, eu não sei o tanto que
ajuda. Eu acho importante isso, porque geralmente a gente não fala de cada dispositivo, né, um por um. E eu acho isso tão importante. O mais legal é se a gente estivesse podendo fazer na prática, né? Vocês treinando e tal, que daí acho que fixa até melhor. Julie, eu tenho uma dúvida. A intubação nasotraqueal na emergência, você chegou a usar alguma vez? Teve alguma situação em que ela foi mais interessante, foi necessária, sei lá, paciente com lesão oral, alguma coisa do tipo? Não, eu nunca usei mesmo. Geralmente eles usam na anestesia, né, alguns pacientes, mas é uma reunião até mais fácil, é uma reunião ótima, é uma, é uma intubação até mais fácil de fazer no paciente acordado, mas eu nunca fiz, nunca precisei fazer, e assim, eu não consigo pensar numa situação que a gente vai usar, não, na emergência. Mas na anestesia, geralmente quando vai fazer cirurgia da boca, né, bucomaxilo, geralmente eles fazem intubação nasotraqueal, para poder deixar a boca livre, né? Tem algumas outras indicações também, mas na emergência, realmente, eu não, ainda não tive essa experiência. Tem alguma complicação a curto prazo da máscara laríngea? Hum, complicação. Eu acho que não. Tem algumas contraindicações. Se o tem, na verdade, assim, contraindicação não, tem algumas limitações. Se o paciente tiver obstrução daquela parte de fora da via aérea, a gente não vai conseguir ventilar o paciente. Então, se tiver muita secreção, geralmente ela não vai vedar direito. Se o paciente já tiver vomitado muito, tiver em processo de vomitar muito, talvez vai ter muita dificuldade de ventilar o paciente. Se o paciente tiver com edema dessa região, edema de glote, provavelmente também a gente não vai conseguir ventilar o paciente, aí vai precisar passar para parte para crico. Se tiver secreção, se tiver alguma coisa obstruindo a via aérea do lado de fora, sei lá, algum corpo estranho, alguma coisa, também não vai conseguir ventilar. Então ela tem limitações. Agora, talvez se você não colocar direito, você não vai ventilar direito, você poderia machucar o paciente, mas assim, eu não consigo ver nada muito. É uma coisa bem segura, é um dispositivo muito seguro, tanto que a gente acha que nem deveria ser uma coisa só de médico. Eu acho que assim, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o, ah, o eu acho que até as pessoas que fazem o resgate, né? Deveriam ser treinados nessa técnica porque salva vidas e é muito fácil de colocar. Então, assim, eu não consigo me lembrar agora de nenhuma lesão causada pela máscara laríngea. Certo? Vocês já querem tudo de intubação, muito bem. Eu vou fazer a próxima aula de indicação de intubação e aí depois vou fazer uma aula de intubação de sequência rápida, posicionamento, e aí a gente fala de. Na verdade, eu vou trazer o Lucas para falar, que o Lucas tem uma aula de medicação que é incrível. E aí a gente vai falando de pouquinho, a gente vai falando da parte de intubação. Então, acho que é isso, uma hora de aula, minha voz é muito chata. Nenhum desses dispositivos com câmeras estão disponíveis no SUS, nenhum. Assim, depende, aqui em Brasília não, né? Em São Paulo tem alguns hospitais do SUS que tem, mas está começando, é muito, muito raro. O Covid está obrigando os gestores a comprar porque é muito melhor. Mas a gente não tem. Tá? Eu não tenho em Santa Maria, talvez no centro cirúrgico. Tem alguns hospitais que tenham, mas realmente não é o mais comum. Ainda está começando, está chegando no Brasil agora, então ainda está bem inicial aqui.